paz, irmãos. Estamos no nosso culto da noite e vamos trazer aqui alguns avisos importantes durante esse dia. Primeiro aviso importante que queremos trazer, como é o mês da família, nós estamos trabalhando de maneira especial a família. Como pela manhã fizemos um culto direcionado às mães, mas nós sabemos das famílias o quanto é importante esse cuidado com elas, né? Então a família é o nosso enfoque no mês de maio e queremos uma participação das famílias nesse sentido. Queremos agradecer a algumas famílias que mandaram algumas fotos, né, para nós. Né? O grupo de mídia está produzindo aí um material, então queremos agradecer aos irmãos. Outro aviso importante, irmãos, é o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas, né? Como os irmãos sabem, a igreja está aberta toda quarta-feira pela manhã e tarde e aos domingos, né? Então, estejam aí, irmãos, nesse propósito, né, de continuar honrando a casa de Deus, né? É um princípio bíblico e nós estamos aí muito honrados em servir a casa de Deus. O segundo aviso é sobre os nossos cultos, né, que está acontecendo pelas redes sociais, né, como os irmãos já sabem, pelo YouTube, os nossos cultos pela manhã e à noite. E nas quartas-feiras nós estamos fazendo um culto online pelos aplicativos. Então, que os irmãos continuem acompanhando o grupo do WhatsApp e acessando esse momento de culto de oração. Então, contamos aí com os irmãos. E outro aviso importante é sobre a integração dos irmãos pelas redes sociais e pelo contato online, né? Que continuemos nessa formação aí de contato com o abraço online, como muitos estão mandando. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, estamos em comunhão, apesar de distantes, e nesta hora vamos ler a palavra do Senhor. Esteja com a sua Bíblia aberta, ou acesse a sua Bíblia, ou acompanhe a leitura que está saindo na tela, no vídeo. Romanos 6, 27. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.
Vamos orar. Senhor, nós te adoramos neste momento. Nos reunimos, ainda que por esta via, Senhor, mas estamos em comunhão com o irmão, com a irmã e contigo. E nesta hora queremos te dedicar este culto que te prestamos. Queremos te adorar, Senhor. Recebe a adoração deste momento e fala aos nossos corações. Atende às nossas necessidades segundo o teu beneplácito, a tua boa vontade, Senhor. Ó Pai, te pedimos para que tudo que realizarmos aqui seja para a honra e glória do teu nome, seja para a tua adoração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez fazer a leitura bíblica, que está exatamente em Isaías 37, 16 e Salmos 145, 13. Diz a palavra do Senhor: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O salmista diz: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Amém. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão. Sobre sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o
a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Só a ti, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. A paz, queridos irmãos, neste momento de dedicação dos dízimos e ofertas, nós queríamos aprender um pouquinho mais sobre o dízimo. E existem muitas correntes teológicas que defendem o dízimo e outros que são contra o dízimo. E hoje eu gostaria de esclarecer um pouquinho sobre aqueles que se opõem ao dízimo. Muitos dizem assim, que não é um dizimista porque o dízimo faz parte da lei. E como nós agora estamos vivendo o período da graça, portanto, essas pessoas que assim defendem dizem que estão desobrigados de entregar o seu dízimo. E aí, quando nós vamos lá para a palavra do Senhor, nós observamos que o nosso patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 21, ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que os irmãos sabem, né? Melquisedeque era rei de Salém.
Isso, irmãos, há 430 anos antes da lei ser dada ao povo. Ou seja, o dízimo, portanto, precede a lei. Na verdade, o dízimo foi incorporado à lei para o sustento dos levitas. Os irmãos conhecem, né? O sacerdócio levítico terminou com a vinda do sumo sacerdote Jesus Cristo. Jesus é o sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E, portanto, se Abraão, que é pai dos crentes, deu o seu dízimo, nós também devemos entregar o dízimo, não a homens, mas àquele que testifica que vive. Está lá em Hebreus, no capítulo 7. Portanto, você não entrega o dízimo ao pastor, nem à igreja, você entrega o seu dízimo a Deus. Portanto, irmão, creia nisso, creia na palavra. Não creia em correntes teológicas, creia em Deus, no que a palavra está dizendo. Irmãos, o dízimo não é uma taxa de condomínio. O dízimo não é uma taxa que você paga num clube que você é associado. O dízimo não é uma prestação que você paga lá na loja. O dízimo, irmãos, é um ato de adoração a Deus. Portanto, o que eu quero dizer aos irmãos, que se Jesus, ele mesmo falou nos evangelhos, né, que nós deveríamos entregar o dízimo, tem lá em Mateus, os irmãos conhecem os textos, né, não vou citar. Ele falou nas cartas, todas elas falam do dízimo, então não é uma coisa de lá do Velho Testamento somente. Irmãos, Jesus disse que somente duas entidades, ele chamou de Senhor: Deus e as riquezas, o dinheiro. É por isso que nós somos tão apegados às riquezas. E essas riquezas, elas não podem interferir no seu relacionamento com Deus. As riquezas, os bens que Deus coloca em suas mãos para lhe abençoar, para abençoar a sua família e você abençoar o trabalho do Senhor, da sua igreja. Irmãos, a propósito, sabe quem é contra dízimo? Quem não é dizimista. Você já viu alguém arrependido porque é um dizimista fiel? Eu nunca vi, nesses anos todinho. Portanto, meus queridos, entenda, à luz da palavra de Deus, que essa prática do dízimo é uma prática que tem base teológica na palavra do Senhor. Que Deus possa fazer você compreender a dimensão dessa prática que está calcada nas Sagradas Escrituras. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque nós podemos aos teus pés depositar, devolver o dízimo do tanto que o Senhor tens nos concedido a cada dia, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, muito obrigado pelo sustento das nossas mesas, muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso com o teu povo. Continua nos abençoando e continua nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos fazer todos a leitura bíblica que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tem nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tudo ele vê, tudo provê. Se
Como todos sabem, temos dominicalmente no santuário, quando estamos no santuário, um momento de intercessão, de suplicar em favor do outro, em favor do próximo. Jesus disse, está escrito, que nós devemos orar até pelos que não nos amam, os nossos inimigos, disse ele assim. Nós vamos orar por todos nesse momento. São várias necessidades nesse ambiente de pandemia, esse ambiente todo, toda a terra, é um problema de toda a humanidade. E nós vamos orar pelas questões mais próximas, interceder pelos nossos, por aqueles que não são nossos, não são conhecidos nossos. Oremos nesse momento. Faça a sua oração aí também, participe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, para inicialmente te agradecer a oportunidade de te louvar, de te adorar, de engrandecer o teu nome, mas também de ouvir a tua palavra, Senhor. Continua a falar aos nossos corações, pelo pregador, pelo cântico que teremos. Ó Senhor, mas nesta hora nós queremos te suplicar por todos aqueles que sofrem, aqueles que estão mais próximos, os que estão distantes, aqueles que conhecemos estão sendo lembrados nesta hora e aqueles que não os conhecemos. Ó Pai, tem misericórdia de todos nós. Cumpre a tua palavra, que diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Ó Pai, ser com o enfermo, com aquele que está no hospital ou em casa, ser com a família enlutada, Senhor. Ó Pai, momento de perdas inesperadas, de sofrimento. Senhor, ser com cada um, mas acima de tudo nos dá a compreensão da tua grandeza, do teu cuidado. Nos dá, Senhor, a certeza, a confiança da tua segurança, da tua esperança, daquilo que tu tens para nós. E esse momento vai passar, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, Senhor, estamos contigo, tu estás conosco. Por isso eu te peço neste momento que a tua mão esteja sobre cada um para abençoar, para proteger, para salvar, para ajudar. Cumpre a tua palavra em nós. Ser este socorro bem presente nessas horas. Nós temos o Senhor como Deus, por isso te louvamos, Senhor, e já te agradecemos. Ser com todos aqueles que estão na linha de frente desta batalha com essa enfermidade, todos da área de saúde, da área de segurança, Senhor, de segurança pública, todos aqueles que não podem deixar de trabalhar, Senhor, e são responsáveis pelo nosso sustento. Ser com aqueles também que precisam trabalhar e não têm emprego nesta hora, Pai. Tem misericórdia. Dirige-nos em tudo. Nós te louvamos, porque só o Senhor é Deus e nós esperamos no Senhor. No nome de Jesus nós te oramos e colocamos cada pessoa, cada pedido que foi feito nesta hora, em cada lugar onde a tua igreja está reunida agora. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nesse momento vamos dar início a essa parte do nosso culto da noite, que é a pregação da palavra do Senhor. Vamos fazer nesse momento uma oração pedindo a Deus, né, que tome conta desse momento, que será exposta a sua palavra, e por diversos motivos, irmão. Cada um tem o seu motivo. Oremos. Senhor, muito obrigado. Temos que te agradecer por esse momento. E louvado seja sempre o teu nome, para todo sempre. Que nesse momento, Pai, que a tua palavra será exposta, será pregada, será usada, Senhor, para a edificação do teu povo. Que o Senhor se faça presente. O Senhor se faça presente e tome conta desse momento. Que o Senhor se glorifique e fale aos nossos corações. Assim que eu te oro, te agradecendo, também pedindo que o Senhor guardando e resguardando a cada um de nós em a situação que a gente está. Até esse momento o Senhor nos tem ajudado e te agradecemos por isso, Pai, porque não tem faltado nada em nossas casas. O teu povo, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, está cuidando de cada um de nós de forma tão especial.
podemos ver a Tua graça e a Tua misericórdia sendo estriada todos os dias, o Teu cuidado, a provisão, o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Peço nesse momento por aqueles que estão na linha de frente, estão por médicos, pessoas, agentes de segurança, corpos de bombeiros, paramédicos, enfermeiros, farmacêuticos, as pessoas sempre estão ali, na linha de frente, combatendo e cumprindo com o seu dever. Quero pedir para que o Senhor os proteja de saúde, Senhor, para que eles não se contaminem, não cheguem a adquirir o vírus, e dessa forma, Senhor, ter um soldado a menos, Senhor, na batalha. Peço por cada um deles, Senhor, principalmente por aqueles que pertencem ao Teu povo, para que o Senhor os proteja também a todos, não somente o Teu povo, como todos os que estão lá fora, tentando, Senhor, minimizar e controlar a situação. Confiar no Senhor e que o Senhor dará prontamente a saída. Sabemos, Senhor, que tudo está debaixo do Seu controle. A confiança sempre no Senhor. E a glória seja para Deus, para o Senhor. É assim que eu te oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recentemente, no mês de março, uma celebridade, não vou falar o nome por questões de ética, publicou em uma rede social, ela postou uma foto da Bíblia, destacando 2 versículos que se encontram em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Na sua postagem, esta celebridade colocou que, assim, destacou os textos, sublinhando os textos em amarelo, e escreveu na própria Bíblia uma frase que pode ser traduzida dessa forma: prestem atenção, crianças. Pois é, aparentemente essa celebridade quis enviar uma mensagem não só para todos os seus seguidores, senão principalmente para as crianças. Essa postagem gerou polêmica, principalmente pela imagem dessa celebridade, né? Quem ela representa, da sua forma de vida no meio artístico e a conotação que ela quis trazer desses textos. Veja, os textos que ela sublinhou, que essa celebridade sublinhou, são os seguintes: versículo 13 e 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses foram os versículos que esta celebridade sublinhou, printou ou tirou uma foto e colocou uma mensagem: prestem atenção, crianças. A conotação pela qual esta pessoa quis trazer é que Deus é o responsável pelo que está acontecendo e que a maldade do povo foi o que trouxe tal calamidade mundial. Até porque no próprio versículo 13 nós podemos encontrar a frase que diz lá no final: e se eu enviar a praga entre o meu povo. Veja, essa postagem gerou diversos comentários polêmicos. Um deles era que as pessoas estavam se queixando por causa de que muita gente estava morrendo. Outros chegou a comentar que é a forma de Deus se comunicar com os homens. Então veja que usar os textos fora do contexto leva a ter uma ideia de Deus
totalmente errada e deturpada. O texto, esse texto em específico, ele não está dizendo que Deus envia pragas ou pestes ou pestilência. Veja que esse texto está dentro do contexto em que Salomão ele tinha acabado de terminar de construir o templo que construiu para o Senhor, sim, o templo de Salomão. No capítulo 6, a partir do versículo 12, nós vamos encontrar a oração de consagração de Salomão que ele fez do templo. E nessa oração que finaliza até o versículo 42, sim, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12, até o versículo 42, Salomão está orando a Deus por diversos motivos, consagrando o templo. E um desses motivos, a gente vai encontrar no versículo 28 do capítulo 6, que Salomão, na oração de Salomão, veja como ele ora a partir do versículo 28. Se houver fome ou praga na terra, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o inimigo o cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver. Versículo 29. Toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga ou a sua dor, e estendendo as mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme todo o seu procedimento, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Até o versículo aí. Eu li agora 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 28, 29 e 30. Vejam, esses versículos fazem parte da oração que Salomão está fazendo no momento em que o templo estava sendo consagrado. Ele foi finalizado e ele está orando a Deus por diversos motivos. E nesse momento aqui, nesse momento da oração de Salomão, ele menciona exatamente o que Deus vai lhe responder. Ou seja, no capítulo 7, a partir do versículo 11, nós vamos ver a resposta de Deus à oração que Salomão fez, logo que ele estava, na hora em que ele estava consagrando o templo a Deus. Vejam a partir do versículo 11 agora. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Versículo 12. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração. Escutem bem. Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar, versículo 13, se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar.
Versículo 16. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Vejam que a postagem que foi feita por aquela pessoa, aquela celebridade, levou as pessoas a acreditar que Deus enviou a praga que a gente está vivendo. Quando na realidade o versículo está se referindo à resposta que Deus está fazendo à oração que Salomão fez. Salomão orou, terminou de orar, quando foi de noite, Deus lhe apareceu e respondeu exatamente as coisas que Salomão pediu. Vejam que estes versículos estão respondendo à petição de Salomão, que está no versículo 28 a 30 do capítulo 6 de 2 Crônicas. Se houver fome ou praga na terra, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, se o inimigo os cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou a doença que houver. Salomão não está dizendo que Deus, quando tu enviares os gafanhotos, quando tu enviares essa praga, quando tu enviares nossos inimigos para nos invadir, Salomão não está dizendo isso. E a resposta de Deus foi exatamente a petição de Salomão. Agora, vejam que o texto disse, no capítulo 7, versículo 13, se enviar a praga entre o meu povo. Vejam o se. Isso poderia ser assim, similar ao ainda que eu enviasse. Se enviar, não quer dizer que Deus envia, mas que Deus permite, porque existe a permissividade de Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Isso é inegável. Deus é soberano e nada acontece nesse mundo que Ele não saiba, que Ele não controle, que Ele não permita. Quando o povo de Deus, vejam que isso aqui, o versículo 14, ele é crucial para entendermos que essas coisas, isso foi dito apenas para o povo de Deus, não para a humanidade inteira. Porque o povo de Deus está debaixo da proteção de Deus. Salomão, quando pediu que Deus respondesse a sua oração, outro motivo que ele pediu na sua oração é que Deus habitasse no templo. Então, a partir daí, o templo representaria a casa de Deus. Mas ele também disse que Deus não, por acaso Deus habitará em um lugar feito pelos homens? Lógico que não. Por isso que ele no versículo 29, disse, no versículo 30 do capítulo 6, disse assim: houve então do céu lugar da tua habitação. Salomão está ciente que o templo não é um lugar onde Deus mora literalmente. Mas a presença de Deus nesse lugar, ela é sentida. É tanto que quando Salomão ora, o templo se encheu da presença do Senhor e os sacerdotes não conseguiram entrar naquele lugar. Pela santidade da presença de Deus lá, a presença santa de Deus. Eles não conseguiram entrar. Quando Deus responde para Salomão, ele está dizendo assim: Salomão, eu vou aceitar a tua petição. Quando o povo estiver em situação de que, por algum motivo, houver uma seca. Isso acontecia naquele tempo. Aquele lugar é um deserto. Lá no Meio Oriente é um deserto. Secas eram comuns. E obviamente tudo é atribuído a quem? A Deus. Mas não significa que Deus, de forma intencional, enviou a seca. Significa que Deus apenas deixou a natureza seguir o seu curso. E a natureza, naquele lugar, não chovia tanto, aconteciam secas. A preocupação do povo de Israel com a seca é que não tinha colheita. O gado começava a morrer por falta de água. Daí que, sem alimento e sem água, não se pode viver. O povo é enfraquecido. O povo se enfraquece e depois ele é dominado
por outros povos ou até dizimado devido a que eles estão fracos. Então a preocupação de Salomão aqui não era se Deus ia enviar ou não ia enviar uma praga. A preocupação de Salomão aqui era que Deus não tirasse o seu favor, que em vez de em todo lugar agora o nome de Deus seja invocado, quando o nome de Deus seja invocado no templo, o Senhor ouça a oração, o clamor, a petição daquela pessoa que está pedindo ao Senhor. E o Senhor responda positivamente a sua oração. E Deus, no capítulo 7, no versículo 13, 14 em adiante, até o 16, Deus está dizendo que sim, Salomão, eu responderei a tua petição. Quando eu fechar o céu, era um entendimento humano, Deus era quem estava fazendo tudo. Por quê? Porque atribuir, por exemplo, a Satanás uma obra tão espetacular como o controle da natureza? A não ser que Deus permitisse. Nós temos o exemplo de Jó. Jó, no caso, só Deus permitiu que Satanás tocasse nele e dessa forma, assim, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Se Deus dissesse não, ele não poderia fazer nada. É tanto que quando Deus fala para Satanás, vá, tira tudo que ele tem, mas não toques na vida dele. E não foi o que aconteceu. E depois tirou a saúde dele, mas não tirou a vida dele. Por quê? Porque Deus ordenou para Satanás que ele não podia, que ele não devia tocar na vida de Jó. Ou seja, Satanás apenas fará o que Deus lhe permitir. E quando isso acontecia, secas, os gafanhotos que se multiplicavam e comiam as colheitas, também era motivo de preocupação. Ou pragas. A ciência médica naquele tempo não era tão avançada quanto o é hoje. E devido a isso, surgiam muitas pestilências. O Israel entendia que Deus permitia que o seu povo passasse por isso e utilizava essa expressão. Deus enviou uma praga, Deus enviou uma seca, Deus enviou gafanhotos, porque eles sabiam que era Deus permitindo que eles fossem atingidos. Sendo Deus todo-poderoso, obviamente ele poderia cercar Israel por completo e não permitir que nada os atingisse. Mas quando isso acontecia no povo de Israel, Deus o permitia devido a quê? Devido a que o povo estava em rebeldia, em pecado, em desobediência, em idolatria, em muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Aí Deus utilizava esse tipo de acontecimento simplesmente para lembrar o povo que Deus é Deus. E a não ser que o povo se humilhe, que é o versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei, vejam que aqui diz, dos céus, não no templo ou do templo, dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam a diferença de usar o texto dentro do seu contexto. Esse versículo 13 e 14 não está dizendo que Deus envia ou que Deus enviou o coronavírus para a nossa geração nesse tempo. Mas Deus o permitiu. No mundo inteiro, a igreja do Senhor está espalhada. Além de Israel, a igreja do Senhor está espalhada pelo mundo inteiro. E Deus está cuidando de todos nós. Deus está cuidando do seu povo. Agora, como eu falei, isso é para o meu povo que se chama pelo meu nome. Aquela celebridade que utilizou essa postagem está dando a entender que toda a humanidade é povo de Deus. E, portanto, ele coloca assim, crianças, prestem atenção. Como querendo dizer, sejam uma geração melhor. Um negócio assim. Eu não posso afirmar por completo qual foi a intenção pela qual aquela pessoa, aquela celebridade postou aquela foto naquela rede social, incluindo aquela mensagem. Criança, prestem atenção.
se era com a intenção de que a imagem de Deus seja entendida de forma desviar ou mal, para que as pessoas entendessem de uma forma diferente quem é Deus. Olha, esse é o Deus, esse é o nosso Deus, o Deus que castiga todos aqueles que não fazem a sua vontade. Não é isso que está falando o texto, não. A questão é a permissão de Deus, que é uma questão até difícil de compreender para muitos. Mais difícil do que compreender é aceitar que Deus permite tais coisas. O povo que está em desobediência, povo de Deus, lá fora o mundo inteiro está em desobediência. Tem gente que pergunta, então quem é o responsável pelo coronavírus? Então, é Deus? É Satanás? É o homem? Poderíamos dizer que todos têm alguma parte ali. Deus permite, Satanás induz o ser humano a criar uma arma biológica e o ser humano cheio de maldade simplesmente a espalha. Mas não podemos dizer que é verdade. Recentemente a Organização Mundial da Saúde publicou que o coronavírus surgiu de forma natural, ou seja, algum vírus que mutou, foi resistente aos pesticidas, aos inseticidas, às coisas que são utilizadas para controlar vírus e bactérias e matar e tudo mais. Provavelmente esse vírus evoluiu ou mutou, como se utiliza hoje em dia. Houve uma mutação e agora o vírus tem uma resistência a tal coisa. Só que isso é um vírus que nunca tinha existido. Então não podemos dizer que foi uma mutação ou uma evolução do vírus, como alguns querem falar também. O que é certo é que a origem, em primeiro lugar, Deus sim permite. Se é de forma natural, nós podemos ver que a natureza ela está corrompida desde que Adão e Eva pecaram. Então, as doenças elas fazem parte agora desse mundo por causa do pecado que entrou em Adão e Eva. Se é porque o próprio homem, pela sua maldade, e novamente o pecado que mora no ser humano, faz com que ele queira prejudicar o seu próximo, cria esse vírus ou espalha. Quem é que induz isso? Quem é que induz? Satanás se aproveita que o homem está cheio de maldade e o induz a fazer coisas erradas, uns contra os outros. E isso já foi avisado pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando disse, no final dos tempos, que haveria guerras e rumores de guerra, fomes, pestes, terremotos em muitos lugares, ou seja, nações contra nações e reinos contra reinos. Nós vemos que isso faz parte deste mundo. Deus permite isso. E Deus permite que até o seu próprio povo padeça essa situação para que o seu povo se lembre que somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes de Deus. Não podemos simplesmente fazer o que nós queremos, mesmo em situações como esta. Porque mesmo em meio a uma pandemia, a maldade do mundo não diminuiu. Inclusive, dependendo, aumentou em certas áreas. Violência doméstica contra as mulheres aumentou. O consumo de pornografia aumentou. Porque o povo deveria estar se arrependendo e não está fazendo isso. Não, ao contrário. O povo que não conhece a Deus continua a pecar contra Deus. Agora, existe gente que está preocupada e por causa do medo e do temor procura a Deus? Existe. E essas pessoas, quando confessam o nome de Cristo, elas passam a ser parte do povo que leva o nome do Senhor. Lembre-se, o povo de Deus leva o nome do Senhor. E Deus promete responder àqueles que levam o seu nome, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Obviamente, para que Deus sare o mundo inteiro tem que se arrepender.
Mas Deus é misericordioso e vai permitir que surja uma vacina, que surja uma solução. Mas isso apenas vai solucionar uma coisa: o controle do coronavírus, mas não vai solucionar o pecado. O ser humano continuará a pecar contra Deus. Veja que usar o texto no seu contexto ajuda a entender e a ter a verdadeira imagem de Deus. E vamos ter cuidado para não usar a palavra do Senhor de forma equivocada, isolando textos, tirando eles do seu contexto, ensinando coisas erradas. Alguns poderiam até dizer com boa intenção, mas na realidade só estão fazendo com que a imagem de Deus seja entendida de forma errada, de forma equivocada. Deus não envia pragas, Deus não envia doença de forma direta ou de forma intencional. Deus apenas permite que essas coisas aconteçam para que o homem saiba que ele é fraco, limitado, que sem Deus não pode fazer nada. O Senhor prometeu estar conosco, o Senhor prometeu cuidar de todos nós. E o que Salomão pediu para Deus é que quando o povo olhasse para o templo ou estivesse no templo, Deus os ouvisse. Deus transformou o ser humano em templo e morada do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, para finalizar, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, como templo e morada do Espírito Santo, devemos entrar no lugar santíssimo em oração. Sim, nós temos o privilégio, somos esse templo que Deus escolheu para habitar, para enviar o seu Espírito. Então, usemos esse privilégio que Deus nos deu. Oremos ao Senhor, confessemos todos os nossos pecados e todas as nossas maldades, que Deus está atento, conforme o versículo 15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Neste lugar é você e eu como templo e morada do Espírito Santo, porque o templo de Salomão não existe mais. Ele já foi derrubado, mas você e eu somos o templo e morada do Espírito Santo. Então ore e busque a presença do Senhor mesmo em situações de calamidade, que Deus nos responderá. Essa é a nossa esperança para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra e muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor responde a nossas orações. Do jeito que Salomão pediu, quando dedicou o templo, ele pediu várias coisas ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, dizendo que ouvirá aqueles que levam o teu nome. Da mesma forma, Senhor, nesse tempo, o tempo que nós estamos, com o entendimento correto sobre a tua palavra, o Senhor ouve a nossa oração e responde e cuida de todos nós. Obrigado, Senhor, porque esta é a tua palavra que o Senhor deixou para o teu povo e ela deve ser usada de forma correta. E é assim que eu te peço, Senhor, para que sempre que abra a minha boca, os teus filhos abram a sua boca e eles falem palavras de Deus, que são palavras de vida eterna. Glória ao teu santo nome. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.